E aí, pessoal, tudo bem? Vou tentar falar rapidamente aqui um dos temas que costuma cair na prova da OAB, que é a classificação constitucional. Rapidamente eu vou tentar explicar para vocês entenderem o porquê dessa lógica da Constituição e da necessidade de classificação, né? Essa classificação ela está na teoria geral da Constituição, ou seja, ela é aplicável para qualquer Constituição, incluindo a Constituição brasileira. Por que saber disso? Por quê? A Constituição é um livro de Estado, então nele está registrado os valores de um povo, os valores de uma nação que se quer manter, né, que já se tem e quer se manter, e aqueles que não se tem e ainda se pretende alcançar. Como ele é um livro de Estado, ele é feito para ser um livro onde a mudança daqueles valores seja difícil, exatamente porque os valores normalmente têm esse caráter perpétuo, né? Não que eles não possam ser mudados, eles podem, mas aí eles obedecem uma sistemática diferenciada. Por exemplo, as leis, elas são à vontade da diretriz de determinado governo, então elas estão sujeitas a mudarem pelo menos a cada 4 anos, enquanto que a Constituição ela não pode mudar, só pode mudar de acordo com o artigo 62, né? Tem que ter um terço do Congresso querendo essa alteração, né? Ou Senado ou Câmara dos Deputados, o presidente da República pretendendo essa alteração, ou a maioria das unidades federativas, que contando o Distrito Federal seriam então 27 unidades, portanto 14 queriam que ter a vontade de uma mudança ao texto constitucional. Isso é para propor. Além dessa proposição, ainda tem o formalismo todo para aprovar. Você vai precisar de 3/5 em votação dupla no Senado, 2 votações, na Câmara dos Deputados, 2 votações, 3/5. Então vejam, é muito difícil você aprovar uma alteração à Constituição. Só para ficar na memória do aluno, para você não esquecer, por exemplo, o governo mudou a legislação trabalhista rapidamente, você nem percebeu, já tinha mudado. Por quê? É uma lei. Lei altera lei, né? E para isso você tem a necessidade de maioria simplificada. Significa dizer o seguinte: basta ter o quórum para a votação e a maioria presente acaba modificando a lei. Já a Constituição não, ela tem que ter 3/5. Então, mesmo tendo o quórum para instauração da sessão, ela precisa de 3/5 em votação dupla para que seja aprovada a modificação à Constituição, que é sempre através de PEC, né? Projeto de Emenda Constitucional. E vejam só, ao tempo que se está tentando mudar a legislação referente ao INSS é travada pela Constituição. A ideia é essa mesmo. Então a Constituição ela exige maior debate pelo legislador para que possa ter modificação ao texto constitucional. Bom, mas rapidamente então, eu não vou ter tempo aqui para falar de todas as classificações, mas vou falar de uma rapidinha, né? A Constituição ela pode ser classificada em material ou formal. A nossa Constituição ela é formal, olha ela aqui, ó. Significa dizer que ela tem uma forma, né? Ela assume uma forma e essa forma está escrita. São 250 artigos. Significa dizer que tudo que está fora desses 250 artigos não é Constituição, é infraconstitucional. Infra significa abaixo, né? Se for contra a Constituição é inconstitucional, que é outro assunto. Mas aqui é infraconstitucional. O que é infraconstitucional? Todo o resto do ordenamento legislativo, né? Então, lei, decreto, portaria, resolução, medida provisória, tudo isso é abaixo da Constituição. Inclusive, alguns alunos não entendem por que tem a Constituição na classificação das leis, no topo da hierarquia, e logo depois emenda constitucional abaixo. Por quê? Se emenda constitucional faz parte da Constituição, então ela tinha que estar junto, né? Mas não, sabe por quê? Porque a Constituição, que é o texto original, você nunca terá uma inconstitucionalidade no próprio texto original. Já a emenda constitucional, ela pode ter inconstitucionalidade, por isso que ela tem que ser analisada antes de ingressar e estar num status abaixo da própria Constituição. Então a Constituição está no topo. A ideia no nosso sistema de colocar na Constituição formal os 250 artigos, fossem quantos fossem, né? E quais fossem, no texto constitucional, é exatamente para a gente saber aquilo que tem força de Constituição. Significa dizer que abaixo disso não tem força de Constituição, vai ter força de lei. Por exemplo, só um exemplo. A Constituição de 88 disse que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. O Código Civil, que à época estava vigente, era o de 1916.
Hoje está o de 2003, mas à época o Código Civil não tratava homens e mulheres de forma igual. As mulheres tinham menos direitos que os homens e os homens se colocavam à frente em direitos familiares, não é? Então, com o advento da Constituição, esses dispositivos do Código Civil ficam sujeitos à Constituição, porque a Constituição está acima. Portanto, não tem discussão daquilo que é constitucional e daquilo que está acima. É o Código Civil que se adequa à Constituição e não ao contrário. Bom, se a nossa Constituição fosse material, que é o estilo de Constituição norte-americana, que é o estilo de Constituição inglesa, aí a gente não teria um núcleo fechado em X artigos dos quais a gente identifica claramente que são Constituição. A gente vai ter uma parte com núcleo principológico, e esse núcleo principológico, por matérias, por isso que chama material, em leis esparsas, pode ter força constitucional, que no caso brasileiro não terá, porque no caso brasileiro a lei não tem força constitucional, ela está adequada à Constituição ou não, mas força constitucional apenas aquilo que estiver no texto constitucional. Então a Constituição material ela é muito mais difícil de você localizar aquilo que tem força constitucional ou não, porque você vai ter lá, por exemplo, 17, 20 artigos e fora disso, pela matéria, você terá que identificar que ela tem força constitucional. Então, só para o aluno não esquecer, eu costumo dar o seguinte exemplo. Cheguei em casa e minha mulher pediu que eu fizesse um suco de laranja com a natural habilidade que eu tenho para mexer na cozinha. Fui fazer o suco de laranja e acabei espalhando laranja para todo lado, na pia e etc, né? Enquanto eu fazia, acabei comendo feijão que estava na panela, arroz que estava na panela e sujei a pia toda de suco de laranja, arroz e feijão. E aí minha mulher me pede então um suco de laranja. O que eu vou dizer para ela? Olha, se você quiser o suco de laranja formal, ele está aqui, ó, dentro do copo. Ele assume uma forma, ele é formal. Aqui dentro tem força de suco de laranja, fora não tem força de suco de laranja. Então você identifica claramente o que é o texto formal. Agora, se você quiser a laranja, né, por matéria, ela está aqui na pia. E aí você vai ter que separar o que é feijão, o que é arroz e o que é o suco. Gente, meramente para você memorizar, né? E eu sei que isso o aluno memoriza, às vezes ele sabe até o exemplo e não sabe do que eu estou falando juridicamente, né? Mas a ideia é muito simples. O texto formal, ele se encaixa no artigo 1º ou artigo 250. Isso já responde outra pergunta para você. Sempre que se pergunta se o preâmbulo tem validade de direito constitucional positivo. Não, não tem. O preâmbulo, ele dá anúncio do texto que virá. Pode ser usado como inspiração, pode ser usado até para pleitear direitos, mas a lógica é que o que está no preâmbulo você encontrará em algum momento nos 250 artigos da Constituição. Mas a Constituição positivada é do artigo 1º ao artigo 250. É isso aí, gente. Qualquer coisa, estou à disposição, falo mais com vocês. Forte abraço.